famílias, aqui é a professora Ana Gabriela, do segundo ano C. Eu vou estar passando algumas dicas para correções, tá certo? Das atividades e melhorar o nosso trabalho. Sobre as atividades do livro. Lembrar de colocar o nome da criança grande, tá bom? E a data da tarefa no topo, né? Bem grande, porque na hora de tirar a foto eu consegui ver de quem é a tarefa e qual dia é a daquela tarefa. Nossa turma ficou com os livros do ano passado. Para realizar a atividade, vocês podem estar apagando, tá certo? E fazendo o livro com a criança, ou apenas fazer resposta no caderno. Para fazer no caderno, tem que colocar o cabeçalho, o nome do livro, por exemplo, se for ciências, e a página daquele livro, tá certo? E responder embaixo. Sobre a correção das atividades. Se vocês perceberem, todo dia eu estou mandando a foto da atividade para vocês já com gabarito, tudo bem? Ou vocês podem estar acessando também o gabarito usando o link que eu enviei, que é o link dos livros didáticos. Nele vocês têm um livro do professor, consegue, né, já acessar o gabarito para fazer a correção com as crianças. Sobre as atividades no caderno. Lembrar de sempre fazer o nome completo da criança, porque ela precisa memorizar. Colar, né, a atividade impressa, quem imprimiu, ou, né, copiar o enunciado para a criança da atividade. E aí a própria criança responde. Lembrando, né, que a correção é feita diariamente no coletivo, que eu fiz, né, criei aqui no blog esse texto, né, ou no privado para alguns casos específicos, tudo bem? Sobre as atividades de escrita, eu peço que vocês tenham atenção, né, no espaçamento. Por exemplo, o bolo é gostoso, então da criança escrever o O, dá um espaçozinho, depois escreve bolo, depois depois gostoso, para não ficar aquela escrita embolada. Lembrando também, né, de respeitar as margens do caderno, não deixar a criança extrapolar a margem na hora de escrever. Vocês precisam também orientar as crianças a escrever na linha, então não deixar a criança escrever com a letra voando aí. As atividades também precisam ser feitas pela criança, com a letra da criança, com exceção, que nem eu falei para vocês, dos enunciados, que são da atividade, que são as famílias que copiam, né? Ter atenção também à escrita correta e na acentuação. Não deixar as crianças misturarem as letras. Se a criança escreve com letra de forma, maiúsculo, vai escrever com letra de forma. Se a criança escreve com letra cursiva, ela tem que escrever somente com letra cursiva. Então tem crianças aí misturando as letras e isso dificulta o processo de alfabetização dela depois. Atenção também na direção da escrita. As letras a gente escreve de baixo para cima, tá certo? Os números não, os números eu escrevo de cima para baixo, tudo bem? Sobre as frases, lembrar de iniciar a frase com parágrafo. O parágrafo é aquele espaço, né, que a gente dá da margem, um espaço pequenininho, certo? E finalizar com ponto final, né, na escrita das frases. Lembrando que a produção de texto também precisa ser feita com a criança. Então a criança pensa o que ela quer escrever, tá certo? E a família vai ajudar ela a escrever. Por exemplo, papai, mãe, eu quero escrever a palavra casa. Então você vai perguntar para a criança: como que eu escrevo a palavra casa? Aí a criança vai falar: casa. Como que é K? Aí a criança tem que pensar, C-A, ou você pode falar, e a criança mesmo vai escrevendo, C-A, e aí é devagarinho, assim mesmo, tá bom? Sobre as práticas de leitura. A criança deve escrever, no caso, as palavras ou o texto, né, sugerido pela professora no caderno. Ela vai pintar as sílabas com cores diferentes, a família tá, né, do lado da criança para fazer essa leitura pintando as sílabas, tá certo? E praticar a leitura com a família. Então vai ter alguns casos que eu vou pedir para mandar o áudio. Mesmo que a criança tenha dificuldade, não consiga ler o texto todo, vocês mandem um pedacinho do que ela conseguiu ler. Então ela tem que começar, né, a ter essa memória. Sobre a organização. Eu falei para vocês que quando forem tirar a foto do livro, vocês podem tirar uma única foto mostrando, né, no caso aqui, né, as duas páginas do livro. Para tirar essa foto, e tem que ser legível, para tirar a foto eu vou dar uma sugestão para vocês. Procurem uma porta, uma janela, que aí entre, né, a luz natural. O livro, né, tá nessa posição e o celular tem que estar bem em cima para tirar a foto, tá certo? Nessa posição aqui, bem em cima. Quando vocês tiram a foto desse jeito, já fica mais difícil para mim fazer a correção, porque fica meio inclinado. Então, lembrando, quando for tirar a foto, celular bem em cima, bom enquadramento, tá? Perto de uma janela, perto de uma porta, que já entre a luz natural e ajudem, né, nessa fotografia aí para a professora na correção, tá bom? Lembrando sempre de colocar o nome da criança e a data, né, para ajudar a professora na correção. Nome bem grande e a data bem grande no topo do livro, né? Não precisa tirar foto das páginas de leitura. Então, páginas de leitura não precisa tirar foto, só das páginas que tiverem exercício.
Lembrando que se aquela aula a gente fez no Meet, a criança não precisa nem postar a foto dela, tá bom? Porque ela fez junto comigo no Meet. Se a criança fez fora do Meet, com a família, precisa postar aquela foto daquela atividade, tá bom? Lembrando de vocês enviarem as perguntas no privado, porque muitas vezes as perguntas de vocês lá no grupo se misturam com as atividades, né? E aí vocês mandando para mim no privado, vocês vão receber aquela mensagem, né? Fora do horário de atendimento. Ela é uma mensagem automática, não sou eu que mando. Mas depois, quando eu tiver acesso ao celular, eu vou estar respondendo, tá bom? As atividades de inglês precisam ser enviadas para a professora de inglês, que é a professora Rosângela, e as atividades de educação física precisam ser enviadas para a professora Cleide, que é a professora de educação física, tá certo? Sobre a aula Meet. Sempre no dia, vocês vão separar o material indicado pelo professor e deixar já a página aberta. Geralmente, quando eu falo que é a página de livro, eu já deixo lá falando qual daquelas aulas vai ser a aula Meet do dia. Então, por exemplo, deixar a câmera aberta, o áudio aberto, né? Porque pra gente interagir o mais próximo possível com as crianças na sala de aula e né, tentar a gente diminuir o barulho aí, tá bom? Usar fone de ouvido, quem tiver, as famílias que tiverem fone de ouvido, né? Podem estar emprestando para a criança. Sobre as atividades da apostila e jogos, né? Fazer com atenção a atividade da apostila, eu tô passando uma por dia, né? Pedir para a criança também pintar, então esse capricho também faz parte da alfabetização. E vocês vão praticar também usando jogos. Se vocês perceberam, eu já comecei agora no mês de março a enviar um jogo por dia, né? De preferência, quando for preencher o jogo, colocar também o nome completo, é a criança, lembrando que é a criança que tem que escrever o nome dela completo, né, pra ela tá memorizando, tá certo? E eu peço que não compartilhe o link dos jogos, né, a criança pode jogar também quantas vezes ela quiser, tá bom, gente? Sempre ela entrando com o nome dela, ela pode jogar quantas vezes quiser, mas porque com esse jogo eu também faço a nossa lista de frequência, tá bom? Espero que tenham tirado algumas dúvidas aí pra vocês e até mais aí com algumas correções.